como é que vocês veem, para a gente já caminhar aqui para o fim, como é que vocês veem a evolução no fim, nesse fim dos tempos que a gente está vivendo, nessa era estranha que a gente está vivendo, a evolução do evangelho agora? Ou seja, quem já é convertido e quer levar a sério, como é que ele evolui isso? Ele evolui o quê? Ele assume um ministério, ele procura um dom, como a Bíblia diz, procurar e com zelo os melhores dons. O que a pessoa que fala, Tiago, eu já passei da etapa do arrependimento, né? A gente falou muito sobre arrependimento, eu passei da etapa, estou arrependido, já saí dessas práticas, né? Como diz o apóstolo João, se por acaso eu errar, né? Que ninguém está livre do por acaso, mas já não é mais uma prática. Temos o advogado, Jesus Cristo justo, eu já estou na fase de estou com Deus. O que eu posso fazer para contribuir com o evangelho? O que eu diria que o cristianismo, ou ele é a coisa mais importante da sua vida, ou então já aceita que ele é de nenhuma importância. Porque ele não pode ser mais ou menos importante. Porque não pode ser um adereço, né? O cristianismo é a expressão mais genuína da verdade. Jesus, ele é a encarnação da verdade. João 14,6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Usando o termo que a civilização grega conhecia, que é aletheia. A filosofia havia se debruçado sobre séculos sobre este termo. Um termo discutidíssimo na filosofia grega, que um é aletheia, o outro é logos, que também Jesus é o próprio logos, de acordo com João 1, combinado com João 1,14. Então, é você entender que, se esta não é a prioridade da sua vida, feche os olhos e faça uma lista de sua prioridade. O que tiver em primeiro lugar é o seu Deus. A única justificativa para você não ter a prioridade de sua vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um problema identificado em todas as Escrituras. O contrário de crer no único e verdadeiro Deus na Bíblia não é ser ateu, é ser idólatra. Então, o grande problema é, se Jesus não está na primeira prioridade da sua vida, quem está? Muito bom. Todos têm uma visão de mundo, todos têm alguém que está na sua prioridade. Às vezes é o conforto. É o dinheiro, é o maior inimigo de Deus, né? Porque o dinheiro... Não poderá servir a dois senhores. Eu não sei se eu havia lhe dito, mas tinha um rabino cujas obras eu lia muito, que é Adin Steinsaltz. Ele morreu não, isso não foi. Adin Steinsaltz, ele morreu há não tanto tempo atrás, né? Ele escreveu uma coisa lá que eu fiquei muito impressionado. Ele diz assim, olha, os deuses neopagãos estão mais vivos do que nunca. Porque o senso comum acha que os deuses neopagãos são uma coisa do passado, né? Estão mais vivos do que nunca. Aí ele fala lá, né? Tem Mamon, Astarte, Calíope. Então, assim, o deus do dinheiro, o deus da fama pela fama. Tem coisa mais atual do que essa? Tem pessoas que buscam a fama pela fama. A fama não é uma espécie de consequência natural de um trabalho bem desempenhado para elas, não. É o objeto da vida dela. Ela busca a fama. O deus do dinheiro, da fama, o deus da pornografia, não é? Você vê Têmis, Vênus, o deusa da pornografia, da prostituição. Então, esses deuses estão mais vivos do que nunca e muitas vezes ocupam o primeiro lugar na vida de algumas pessoas, e a elas cabe o quê? Quebrar esses ídolos e colocar aquele a quem deve ser dado toda a honra, todo louvor e toda adoração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impressionante você estar falando da fama. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão que quanto mais uma pessoa busca a fama, mais irrelevante ela fica. As pessoas mais famosas no Instagram, por exemplo, com algumas exceções, tá? Se morressem hoje, ninguém daria falta nenhuma, porque é irrelevante, é só a dancinha, é só o... Até porque... entretenimentozinho. Essa coisa de você estar à distância, o nível da sua influência, mesmo que o que você tem para dizer seja importante, né? Eu sempre digo, eu nunca busquei isso, Deus me deu milhões de seguidores, mas as pessoas que eu realmente faço diferença não são essas. São aquelas que estão muito próximas de mim, a minha família, os meus pastores, meus amigos, meus discípulos, aqueles que me conhecem de perto. Então, o que eu diria de maneira prática, concordei com tudo que você disse, é que hoje existe uma tendência das pessoas quererem o cristianismo, mas só parte, e não o todo. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero o senhorio dele. Eu sou amigo do evangelho, mas eu não quero saber de igreja. Aí uso uma série de desculpas. Então, o que eu diria, na minha opinião, é impossível você desenvolver um cristianismo profundo fora de uma igreja local,
uma igreja bíblica, uma igreja que se prega a palavra, uma igreja onde você tenha discipuladores, onde você tenha pessoas que vão ter essa accountability, né? essa coisa de prestar contas uma para as outras, porque a transformação ela não acontece de maneira osmótica. Ela acontece como resultado do trabalho de Deus e da pluralidade dos dons que Deus deu para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, até que eles cheguem à estatura de varão perfeito. Ou seja, não existe uma outra maneira de um indivíduo passar pelo processo de sair da meninice e se tornar maduro que não seja por mentoria, pela presença de pessoas mais velhas que possam te ensinar, te corrigir. Boa. Então, eu diria, se você quer de verdade crescer no conhecimento de Deus, não viva um cristianismo de seguir pessoas ouvindo mensagens, de ter pastores, sabe, online, homens e mulheres famosos. Não. Tenha pessoas que vão dar conta para a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos pastores porque eles vão dar conta para Deus das nossas vidas. Então, se você não tem ninguém para quem você preste conta, muito provavelmente você vai estar debaixo de um sistema deste mundo, que não é o sistema. Ninguém consegue se auto-vigiar. Né? Eu tenho meu pai vivo, graças a Deus, que é um pastor. Eu tenho meu pastor da minha igreja. São pessoas que estão sempre me olhando e falando: Thiago, será que isso que você falou? Não, eu sou correto? Eu sou o pastor, o fundador da minha igreja, sou o primeiro pastor. Mas eu tenho, por exemplo, um pastor que é para mim um exemplo, né? Que é o pastor Ivan Pitzer, pai do Milton Ebenezer. Ele me adotou. Ele me liga toda semana, me pergunta, fala da minha gordura, fala: você tem que fazer exercício físico. Fica 1 hora comigo, 2 horas. Eu adoro. Eu estou recebendo uma mentoria de um homem que tem uma história, entendeu? Mas abraço, Milton, de Salvador. Abraço, Milton. Abraço, apóstolo Ivan, vai assistir isso aqui. Então, eu diria, a igreja, ela é de Jesus. Foi ele quem idealizou. A igreja, ela é humana, ela tem suas falhas, mas é um projeto de Deus e é o instrumento que Deus usa para mudar a nossa vida. E só corroborando, para quem está assistindo a gente hoje, aliás, está muito profundo esse Brunecast de férias, né? A gente está de férias e não tão profundo. Quem já me assistiu numa Noite de Destino, que é um evento que a gente faz de palestra, rodando o Brasil, já passamos por muitas cidades do Brasil, então se você está assistindo e já foi numa Noite de Destino, você sabe o que acontece no final. Eu dou uma palestra. Não é uma pregação, é uma palestra. E no final, os últimos 5 minutos, eu compartilho sobre a minha fé. Faço um apelo, de 15% a 20% do público se converte. Eu pergunto se tem algum pastor escutando. Sempre tem 3, 4, 5, nunca muitos, mas tem lá. Eu coloco de pé. Apresento as pessoas, falo: vocês precisam, já que hoje vocês deixaram Jesus entrar, fizeram a confissão do pecado, se arrependeram, não vão voltar mais para lá. Pediram para Deus colocar o nome do livro da vida, confessaram com a boca e creram no coração, agora vocês precisam congregar. Hebreus diz: não deixeis de congregar como é costume. Mas não é congregar em qualquer igreja. Numa igreja bíblica. Tem que ser uma igreja bíblica, porque hoje tem muitas igrejas que são coachings. Então. Você entendeu? Você vai lá, você ouve tudo menos a Bíblia. Então, como é que uma pessoa define uma igreja coach? Uma igreja coaching é onde o homem é o centro. Eu vou lá para que eu possa... Porque eu não sou contra o trabalho dos coachings. Se você, por exemplo, quer melhorar... Só não pode estar na igreja. Veja, quando eu quero melhorar uma área da minha vida, eu vou procurar quem? Alguém que tenha autoridade, alguém que tenha experiência. Naquela área. Olha, me ensina, como é que eu posso melhorar a minha maneira de pregar? Isso tem técnica. Agora, uma igreja que, ao invés de pregar contra o pecado, de pegar a necessidade de transformação, uma igreja que, na Bíblia, em que Deus é só Bíblia, é a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Uma igreja que não seja confrontativa, mas ao mesmo tempo aponte a direção, seja amorosa, é uma igreja que está trocando o evangelho por uma narrativa humana. Talvez uma forma de dizer é uma igreja cristocêntrica. Cristocêntrica. Você tem que buscar uma igreja cristocêntrica. A experiência da pessoa é muito importante, né, dos pastores, mas elas são inservíveis para serem fundamento da doutrina. Então,
Então, muitas igrejas, né, criam doutrinas com base em experiências. As experiências servem para ilustração, servem para... Mas não serve para doutrina. Ou seja, a experiência pessoal que eu tive, eu transformo em doutrina para todo mundo. Isso, Ao invés de você... Está escrito. Eu adoro todo tipo de pregação, temática, expositivo, mas quando você prega expositivo, você vai ter que pregar o que o texto está dizendo. Indiferentemente de quem fica correndo atrás de textos para justificar aquilo que quer pregar. Eu diria assim, né? A expositiva talvez seja a mais difícil de você errar, né? Porque ela está tudo ali. Não é a única, não é a única, mas é a mais difícil de errar, né? O próprio Spurgeon não pregava expositivo. O príncipe dos pregadores, a gente deve deixar isso claro, fazia pregações temáticas. Maravilhosas, porque é mais fácil. Quando você precisa abordar um tema, é mais fácil você usar uma temática. Agora não quer dizer que a expositiva tem essa característica de ser mais difícil de você errar mesmo. Mas muitos grandes pregadores, tanto da antiguidade quanto contemporâneos de outros países, às vezes, dizem que o certo é 70-30, né? Na visão deles, às vezes 70 não é só o púlpito, porque você tem outros momentos na igreja. Agora, Paulo deixa claro, eu não vos deixei de pregar todo conselho, né? Ou seja, ele tinha que pregar tudo. Você tem que pregar uma mensagem de encorajamento. Você tem que pregar todos os assuntos. Você não pode ser um pregador de um tema só. Você está falando de um pastor de igreja também, né? De igreja. Estou falando do pastor de igreja. E eu estou dizendo aqui que todo crente precisa de uma igreja. Precisa de uma igreja cristocêntrica e altamente bíblica, porque tem hoje igrejas que são igrejas de eventos, né, que trazem pregadores, que trazem cantores e junta o povo e fica falando besteira. Gente, só explicar isso que ele está falando para não ter nenhuma confusão mental. Por quê? Porque às vezes você fala assim, então não vou mais escutar o fulano, mas o fulano, né? Ele é evangelista, ele não é pastor de igreja, ele só fala aquele básico mesmo. Que ele é muito raso. Mas é porque com aquela coisa rasa que ele chega naquelas pessoas. Ele está falando de uma igreja, né? O pastor da igreja, ele tem uma responsabilidade que um evangelista, uma pessoa que está só pregando para alcançar um tipo de gente, trazer para a igreja, para Cristo, não tem, né? Eu estou falando isso até em autodefesa, porque, por exemplo, apesar de eu pregar sobre tudo, geralmente, a minha pregação sempre é o texto bíblico aplicado em como você vai ter que gerir suas emoções para cumprir aquilo. E como o Espírito Santo te ajuda nisso. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim, não irai-vos com uns aos outros, não sei o quê. Até numa das cartas, que me fugiu com a carta, ele fala o seguinte, eu queria dar comida sólida, mas vou dar leite, porque vocês não são espirituais. Quando ele vai falar por que não são espirituais, é só comportamento. Vocês ficam um implicando com o outro, vocês falam mal um do outro, você fala o que eu faço. Então, por que você faz isso? Porque você não tem ainda as emoções no lugar o suficiente para pensar, e isso vem com o Espírito Santo, para pensar o seguinte, para que eu vou falar mal do cara? Vai criar um mal-estar? Não vou ganhar nada com isso. Então... na verdade, pessoas que têm ministério na internet, eu, por exemplo, quando eu vou para a internet, você dificilmente vai ver eu falando de temas teológicos, porque isso é uma estratégia que o Espírito Santo me deu. Eu estou jogando uma grande rede. Então eu falo de palavras muito mais simples, mais palatáveis. É isso que eu estou tentando explicar para quem está em casa. Só que quando a pessoa ela começa a conhecer, mesmo dentro do meu YouTube, você vai encontrar lá mensagens profundas. Mas quem chega na minha igreja é alimento sólido. Porque quem está ali são as ovelhas para as quais Deus me constituiu pastor para ensiná-las, não só a salvação, mas levá-las ao crescimento. E o que eu estou dizendo aqui, Tiago, é que não dá para você viver um cristianismo pleno fora do corpo de Cristo. A igreja não é opcional, ela é necessária. Ela é o coração de Deus, é a igreja.